And he's the Lord of Lords. That's my King. I wonder, do you know him? My King is a sovereign King. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's Son. He's a sinner's Savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient Savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captives. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he purifies the meek. I wonder if you know him. He's the key to knowledge. He's the wellspring of wisdom. He's the doorway of deliverance. He's the pathway of peace. He's the roadway of righteousness. He's the highway of holiness. He's the gateway of glory. Do you know him? Well, his light is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And his yoke is easy. And his burden is light. I wish I could describe him to you. He's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You see, you can't get him off of your hand. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him. When they found out they couldn't stop him, Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill him. Death couldn't handle him. And the grave couldn't hold him. That's my king. That's my king. Eu passei a semana, eu não assisti outra coisa no YouTube, eu só assisti esse vídeo aí. E toda vez que eu assistia, eu chorava. Jesus é tanta coisa aí, a gente não faz ideia do que ele é, na verdade. Mas eu gosto quando ele diz assim, ele é irresistível, ele é incompreensível, igual a ele não há outro. Ele é o rei, e ele diz assim, that's my king. Esse é o meu rei, esse é o meu Deus. Amém? Eu te pergunto, qual é o teu rei? Quem é o teu rei? Mas hoje eu quero trazer uma mensagem para você. E ela tem como título O Rei e o Ladrão. Dudu, põe só um retornozinho para mim aqui. O rei você já sabe quem é, né? Mas eu te pergunto, e o ladrão? Quem é o ladrão? Você pode me responder? Eu posso te dizer, mas eu prefiro que você diga. Quem é o ladrão? Diga, eu. Mas eu vou te contar mais um segredo. Você não é só o ladrão. Você é algo mais. Você é o condenado. Eu sou o condenado. Eu sou o ladrão. Eu sou Barrabás. Você está com seu boletim aí?
diz assim: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. E diz assim: mas este, em outras versões diz assim: mas este homem nenhum mal fez. Você pode ler novamente? Mas este nenhum mal fez. Sabe, eu tinha várias palavras para trazer para você, mas às vezes a palavra de Deus vem através de música para a gente que é levita. E através da música Deus fala com a gente e a gente começa a desenvolver toda uma palavra, toda uma história em cima do que a gente escuta, do que é cantado. E hoje eu vim trazer essa palavra para você: o rei e o ladrão. A palavra de Deus é soberana e eficaz, mais afiada que uma espada de 2 gumes, separando juntas e medulas. Toda a palavra de Deus é completa e suficientemente poderosa para transformar, curar e libertar vidas. Mas em especial ao Evangelho. O Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz, o Evangelho dos pregos, o Evangelho do sangue, a história de um rei, a paixão de um Deus, o amor de um homem, o olhar de um amigo e o perdão de um ladrão. Amém? Às vezes a gente lê essa passagem, muitas vezes, e você diz assim: muito legal, Jesus morreu na cruz, o ladrão foi salvo, ele não conhecia Jesus, ele se arrependeu. E a gente lê assim: que legal, Jesus disse que um dia ele estaria no paraíso com ele. Querido, mas se você prestar um pouco atenção a toda... Eu não gosto muito de usar essa palavra, apesar de muitas vezes a gente ter estudado, porque eu não acredito que isso é a base, mas há toda uma teologia por trás disso, há toda uma... Há algo por trás desses 3, 4 versículos. Naquele momento ali na cruz, os pilares do Evangelho, entenda, alguns pilares bem importantes, se não os mais importantes do Evangelho, foram expostos ali naquele momento, naquele breve momento na cruz ali. Aquele ladrão ali expôs mais sabedoria do reino de Deus do que muitas vezes a gente consegue entender durante toda a nossa vida. Sabe quando a gente diz assim: se a gente não falar, Deus vai usar a mula para falar? Foi exatamente isso daqui que aconteceu nesse momento, querido. Quando todo mundo ali chorava porque Jesus estava morrendo, aquele ladrão ali conseguiu expor algo tão profundo. Ele entendeu quem era Jesus. Ele conseguiu entender quem era Jesus. Estando pregado na mesma cruz, no mesmo lugar, a mente dele foi além, ele foi além da capacidade humana e ele conseguiu entender quem estava do lado dele. Se toda a teologia, se toda a palavra fosse desenhada, fosse escrita da maneira mais sábia possível, não ia ser possível ainda explicar o que esse ladrão falou ali na cruz do Calvário, o que foi apresentado ali. Eu escrevi algo que diz assim: há poder na cruz, há poder no nome de Jesus. E aqui nós vamos falar sobre uma passagem muito simples hoje, porém muito eficaz e poderosa. Aqui estão fundamentados alguns dos pilares mais importantes do Evangelho de Cristo, a base sólida e perfeita do amor de Deus.
Eu quero que você entenda que ali havia 2 ladrões do lado de Jesus. E a gente lê a Bíblia e a Bíblia não cita o nome daqueles ladrões. Mas eu fiquei intrigado de saber quem era que estava do lado de Jesus. E tem as histórias, sabe? Se você for pesquisar as histórias, os anais da história e alguns outros livros da época de Roma, dos relatos, alguns livros eles citam algumas situações que acontecem na Bíblia. E o nome de algumas pessoas que às vezes você não encontra na Bíblia. Por exemplo, o livro de um relato, eles chamam de Atos de Pilatos. Outros livros que não estão na Bíblia, mas são livros históricos, eles chamam de livros apócrifos. O Evangelho de Nicodemos, por exemplo. E nesses relatos cita o nome desses 2 ladrões. Um que pelo relato foi o que falou com Jesus e recebeu a Cristo, chamado Dimas, era o nome dele, segundo o relato histórico, Dimas. E aí você vai pesquisar e diz assim: o que tem a ver Dimas? O que tem a ver Dimas? Por que Dimas? Olha só, o nome destes 2 personagens que ladeavam Jesus no momento de sua morte não estão citados nos evangelhos, mas no Evangelho de Nicodemos, que é esse livro apócrifo, esse relato histórico, considerado como não canônico, tendo surgido no século III. A identificação dos 2 malfeitores como sendo Dimas e Gestas. E aí eu fiquei intrigado, por que Dimas? Entenda, querido, quem era para ser crucificado era Gestas, Dimas e um outro sujeito por nome de Barrabás. Estes eram os que eram para ser crucificados. Mas quando a gente lê a história, a gente entende que o lugar de Jesus foi trocado por Barrabás. E aí você pergunta o que Dimas, o que esse ladrão estava fazendo lá? Você sabe o que significa o nome Dimas? Companheiro. E há um outro significado para o nome Dimas, diz assim: pôr do sol. Esse homem era companheiro de Jesus na cruz, no momento da crucificação, no exato momento em que a Bíblia diz que ao meio-dia, o dia se tornou trevas. Olha só que interessante. E esse ladrão estava lá. Mas hoje eu quero falar para você também da mensagem da cruz. A mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Que diz aqui em Lucas 23:41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Este nenhum mal fez. Aqui esse homem reconhece que ele estava ali naquele momento porque ele tinha feito algo e ele merecia a punição que ele estava recebendo. Mas ao mesmo tempo ele reconhece outra coisa. Diz assim: esse aqui do lado não fez nada para que ele tivesse recebendo essa punição. Isso daqui ele estava dizendo para o outro ladrão que estava do outro lado. Porque a Bíblia diz que o outro escarnecia. Dizia para Jesus: não és tu mesmo Cristo? Então salva-te a ti mesmo. Mas esse daqui dizia: não, calma. A gente está recebendo o que a gente mereceu. Mas ele aqui não fez nada. Entende a situação dele? Querido, aqui começa o primeiro pilar do Evangelho. Chama-se renúncia. Renúncia. Reconhecimento. Você reconhece o seu erro. Você reconhece quem você é.
Você reconhece o seu pecado, você reconhece o seu crime, você reconhece a sua fraqueza. Não há lugar ao lado de Cristo sem reconhecimento. Entenda uma coisa, você não chega ao lado de Cristo sem antes reconhecer o seu pecado, sem antes reconhecer o seu erro. E aqui ele expõe o primeiro pilar do Evangelho: reconhecimento. Ele reconhece quem ele é ao lado de Jesus. Ele estava dizendo assim: eu reconheço que eu sou nada, que eu sou um ladrão, eu mereço o que está me sendo dado, mas eu reconheço que esse daqui não tem pecado. Mas aí, se você já está há alguns anos do Vida com Vida, você já ouviu falar de uma coisinha que a gente diz assim: os 8 pontos da vida de Jesus, da vida e da obra de Jesus. E quando eu li essa passagem, o Senhor ia falando comigo, querido. O Senhor ia falando comigo e eu via, passo a passo, a vida de Cristo sendo exposta ali naquela cruz. O segundo ponto diz assim: Jesus é Rei e Deus. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Lucas 23:3. E Pilatos perguntou-lhe dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse: tu o dizes. 1 Timóteo 1:17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, a único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. Lucas 23:40. Respondendo, porém, a outro, repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Lê esse versículo de novo. Respondendo, porém, a outro, repreendia-o dizendo: você prestou atenção no que esse homem acabou de declarar aqui? Ele acabou de declarar que Jesus é Deus. Ele disse assim: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Esse homem acabou de declarar ali de cima da cruz, dizendo assim: esse é o Filho de Deus. Ele poderia muito bem ter dito: tu nem ainda temes, ou nem ainda te arrepende. Não, ele disse: tu nem ainda temes a Deus. Ou seja, não teme esse homem aqui, tu nem ainda teme o Filho de Deus, sendo que tu está na mesma condenação. Aleluia. Mas e aí, você pensa assim: ok, Jesus é Deus. Mas aí ele começa a trazer outro fator importante. Ele começa a declarar que Jesus é Deus e homem. Sabe quando o outro pontinho diz assim: tornou-se homem. Jesus é Deus. O que mais? Tornou-se homem. Vamos lá, o ponto 3. Isaías 53:2. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum.
1 Coríntios 15, 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Lucas 23, 41. E aqui a gente volta para o ladrão. E ele diz assim: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este homem nenhum mal fez. Nenhum mal fez. Este homem. Querido, o evangelho é um negócio simples de entender. Deus é simples de entender. Jesus é simples de entender. Mas o mundo não consegue assimilar que um Deus todo-poderoso tenha largado o seu status de Deus, tenha largado a sua glória, se tornado pó, habitado no meio de homens, e ter feito o que ele fez como homem, para que ele pudesse voltar a ser exaltado como Deus. A teologia grega fala de Zeus, que é o Deus dos deuses, segundo eles, que criou o homem. Mas em nenhum momento você vê Zeus descendo da sua glória para salvar o seu povo. Você vê a história falando de Hidra, um Deus soberano, amoroso, mas em nenhum momento você vê Hidra descendo do reino dele, se tornando homem para salvar o seu povo. Você vê a história falando de vários outros deuses, mas em nenhuma delas você vê esse Deus saindo da sua glória para se tornar o que ele criou, para que a sua criação fosse salva por ele. Mas quando você fala de Jesus, eles não conseguem admitir que Jesus é Deus, porque eles não acreditam que um Deus seria capaz de fazer o que Jesus fez. É mais fácil assimilar e dizer que Jesus era um profeta, que Jesus era um homem, porque não entra na cabeça do homem, não entra no raciocínio humano o fato de Deus deixar de ser Deus para sofrer numa cruz, passar por humilhação para fazer o que Jesus fez. Eu te pergunto, se você fosse rico, você iria ser pobre de propósito para depois voltar a ser rico, querido? Me responde. Você tinha coragem de fazer isso? Você tem todo o dinheiro do mundo e você diz assim: eu vou ser pobre para depois eu voltar a ser rico. Não, porque você já chegou no patamar mais alto. Você não faz isso porque você tem medo de não conseguir voltar para o que você era. Mas entenda uma coisa: Deus não estava preocupado com o que ele tinha a perder. Deus estava preocupado com o que ele tinha a ganhar. Isso só é possível quando você consegue ver o resultado final. Deus é Deus, querido. Deus é Deus. Deus é Deus. Ele podia ter feito tudo o que ele fez sem ter mandado Jesus, mas era necessário que ele fizesse isso para que eu e você pudéssemos entender pela perspectiva humana o que era e o que é o amor de Deus. O ponto 4 diz assim: nele não havia pecado. E o outro ponto é o quê? Jesus é Deus, tornou-se homem, viveu sem pecado.
não pecou. Isso é interessante, né? Só Deus, querido. Só Jesus, para deixar de ser Deus, se tornar homem. E ainda assim, na condição de homem, não pecar. Olha só que interessante. Nele não havia pecado porque Ele é santo. Assim como Ele é, nós também somos feitos santos através do seu poder que opera em nós. Amém? Viver igual a Jesus não é algo fácil, mas deve ser sim algo pelo que lutamos e estamos em processo de conquista. Somente o verdadeiro evangelho pode nos fazer chegar lá. Porém, eu quero te dizer algo. O verdadeiro evangelho, ele não somente te leva de volta para a cruz, mas ele te deixa lá. Você sabia disso? O verdadeiro evangelho é aquele que te leva para a cruz diariamente, mas ele não te tira da cruz, ele te deixa lá. A cruz não era o lugar de Jesus, e de fato não era, porque ele precisava ressurgir, ele era Deus. Mas para que nós possamos alcançar e ser igual a Jesus, nós precisamos voltar todos os dias para a cruz e ficar lá, querido. E ficar lá. Não é chegar na cruz e sair da cruz, não. Como dizia um amigo meu no Brasil, dizia assim: se eu descer da cruz, a situação estava difícil, o pessoal começava a brigar. Ele dizia assim: pelo amor de Deus, rapaz, se eu, não faz eu descer da cruz. Ele dizia: pelo amor de Deus, não faz eu descer da cruz. Por quê? Ele quis dizer: se eu descer da cruz, o velho homem volta. É isso que ele estava querendo dizer. Que se a gente descer da cruz, o velho homem volta. Mas enquanto a gente está na cruz, a gente está sempre reconhecendo que a gente é o ladrão, que a gente não presta, que a gente está ali porque a gente merece. E a gente fica com o coraçãozinho sempre humilde, porque a gente está na cruz. Lucas 23, 4:1, você já leu, vai Romanos 5:15. Mas não é assim um dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Romanos 5:21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça renasce pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. 1 Pedro 2:21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Aleluia. Querido, imitar Jesus exige uma vida de cruz. Diga isso para o teu irmão. Imitar Jesus exige uma vida de cruz. Imitar Jesus exige uma vida de cruz. E hoje a gente está numa geração, a gente vive num mundo que o evangelho é pregado de uma maneira fácil. E eu quero chamar a sua atenção agora para isso. A cruz é apresentada, mas ela é apresentada de um modo fácil. A cruz é apresentada, mas ela às vezes é apresentada somente como um símbolo. E ela não é apresentada como o lugar que você tem que estar. Porque é legal quando a gente diz assim: a minha cruz não tem nada, a minha cruz é limpa, porque o meu Deus ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus, Jesus ressuscitou. Mas você tem que continuar lá.
Entenda? O ladrão tem que continuar pregado, querido. O eu tem que continuar lá. E o evangelho vai sendo pregado de maneira fácil, muitas vezes. Apresentando a cruz, mas somente como um símbolo. Como algo que a gente tem somente que contemplar. Quando na verdade a cruz tem que ser carregada. Jesus disse assim: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. E às vezes a gente quer inverter o papel, sabe? A Bíblia diz que Jesus estava carregando a cruz. E aí pediram lá para um certo homem carregar a cruz para ele. Às vezes a gente quer inverter o papel, quer dizer assim: ó Jesus, carrega minha cruz para mim porque está muito pesada. Não, querido, a cruz é sua. A cruz é sua, carregue você. A Bíblia está dizendo. Não facilite o evangelho. Não facilite o evangelho. O evangelho é muito fácil, o pessoal diz. O evangelho é uma coisa simples. Você não precisa carregar a cruz. Você não precisa se abster de nada. Se abster de nada. Você não precisa renunciar a nada. Dá uma cruz de isopor para esse irmão. Dá uma cruz de plywood para ele. Porque a de Jesus é muito pesada. Coitado, ele não consegue carregar. Ele tem que renunciar a muita coisa. Querido, você está renunciando nada por Jesus. Entenda uma coisa: nós somos pó e para o pó nós vamos voltar. Você não renuncia a nada. Deus era Deus e deixou de ser Deus para se tornar homem e carregar a sua cruz, carregar os seus pecados. Desculpa a palavra, nós somos tão cara de pau que nem os pregos a gente quis. Os pregos não eram dele, eram nossos. Os espinhos não eram dele, eram nossos. A cruz não era dele, era nossa. O peso não era dele, era nosso. Mas ele levou tudo. E a Bíblia diz assim: e não abriu a sua boca. Olha para o teu irmão e diz assim: você reclama? Quando está muito difícil, você reclama? Reclama, né? Eu reclamo. Eu reclamo. Eu sinto que o braço esquerdo da cruz está pesando para cá. Eu já digo: tá pesado esse negócio aqui, viu? Tá desbalanceado. Eu disse: o que fizeram esse troço aqui? Foi Jatobá? Que o negócio está pesado, está difícil para carregar. Mas ele carregou, querido. Quietinho. Calado. Foi tanta moleza para a gente que até as chicotadas ele fez questão de pegar. Sabe, uma vez eu apanhei de cinturão do meu pai. Foi uma lapada, querido, na costa. Parecia assim que a minha alma estava saindo do corpo. Sabe, quem conheceu meu pai sabia que ele não era pequenininho. Imagina aquele braço fininho daquele jeito, descendo com o cinturão, para você aprender. A alma saía do corpo assim e voltava. Isso era só um cinturãozinho. E aqui foi 40 chibatadas, 40 chicotadas. E chicote naquela época era de couro, e ainda tinha ponta de osso em cada fio, que a intenção era entrar na carne e quando voltasse, voltar rasgando. E a gente apanha de cinturão e acha que é muita coisa, porque a gente não faz ideia do que Jesus passou.
A gente não faz ideia do que ele sofreu. Mas tudo isso tinha um objetivo. Tinha um objetivo. O sofrer de Cristo tinha um objetivo. E mesmo sofrendo, mesmo passando por tudo isso, ele conseguiu viver uma vida de... Diga, viveu uma vida de poder. Viveu uma vida de poder. Isaías 6:1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Marcos 2:10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Marcos 4:41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Lucas 23:42. E disse a Jesus, o ladrão: Senhor. Mais uma vez, ele reconhece que Jesus é Deus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Querido, aquele faz outra declaração tremenda. O ladrão faz outra declaração tremenda aqui, quando ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que ele quis dizer? Ele estava dizendo assim: tu és o Cristo e tu tens poder para salvar e libertar. Porém, com teu poder, me salva e me liberta dessa cruz. Era isso que ele queria dizer. Tu és o Filho de Deus e tu tens poder, tu és Senhor. Porém, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Ou seja, tu tens todo o poder e toda a autoridade. O ladrão declarou isso nesse momento aqui. Está aí no seu boletim, está escrito aí: a este ladrão é revelado o poder de Cristo, e ele acaba de reconhecer a soberania de Jesus como Senhor e Salvador. Ele reconhece ali o poder de Jesus Cristo. Tu és o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Tu és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tu és o Alfa, tu és o Ômega. Tu és a água da vida, tu és a árvore da vida. Ali na cruz, querido, estava a árvore da vida sendo pregada em um madeiro, em outra árvore. Aquele homem que outra hora dizia que ele era a água da vida, ele dizia para a mulher samaritana: se eu te der da água que eu tenho, tu jamais voltarás a ter sede. A água sentiu sede naquele dia, acredite ou não. A água da vida sentiu sede. A árvore da vida estava sendo pregada em outra árvore. Esse é o mistério do Evangelho de Jesus. Esse é o mistério do Evangelho de Cristo, do poder de Deus. Isso nos leva ao sexto ponto, que diz aí: a rude cruz e o castigo que nos traz a paz. A rude cruz e o castigo que nos traz a paz. Lucas 23:42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isaías 53:1.
quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor. Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se você fala do Evangelho de Jesus e isso não te emociona, se isso não faísca dentro do teu coração assim, como aquele isqueiro que quer acender pelo menos, você ainda não entendeu o sacrifício da cruz, querido. Você ainda não conseguiu entender a magnitude do amor de Deus. Coube a Deus humilhá-lo, massacrá-lo, moê-lo. Sabe, o sofrimento foi grande. Mais uma vez eu te digo, a cruz não era dele, a cruz era sua. A cruz era de Barrabás. Você sabia que naquele momento, naquele tempo, a cruz era praticamente pré-moldada? Os buracos já vinham sob medida na cruz. Não tinha como fazer buraco na hora. A cruz já estava com a sua medida lá. Os buraquinhos já estavam para medir da sua mãozinha, do seu pé, do seu alongamento. Mas a história registra que Barrabás era um homem bem maior que Jesus. E aí o que você acha que aconteceu? Na hora que você estica o braço e a sua mão dá fora do buraco. Se você é carpinteiro, você ia dizer assim, eu teria feito outro buraco, mas não. Não interessava para eles fazer outro buraco. Faz o seguinte, puxa o braço até deslocar, para que a mão dele chegue na direção do buraco. Foi isso que aconteceu, querido. Os pregos eram seus. A Bíblia diz que Pilatos 3 vezes perguntou ao povo, querendo livrar Jesus. Mas a Bíblia diz que eles gritavam ensurdecidamente: crucificam, 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 matam. Matam, de tal maneira que Pilatos teve que fazer o que eles estavam pedindo. E eles diziam assim: Cristo ou Barrabás? E eles diziam: solta Barrabás. Querido, Barrabás ia ser crucificado por homicídio. Era um homem ímpio, um homicida, assassino, o pior de todos. Mas eles preferiram Barrabás do que Jesus. Eles diziam assim: mata Jesus e solta Barrabás.
Você sabe o significado do nome Barrabás? Havia uma razão porque Barrabás tinha sido solto. Você sabe o que significa o nome Barrabás? Eu vou te dizer. Barrabás, significado é filho do Pai. Em hebraico quer dizer Bar-Aba, filho do Pai, filho do papaizinho. Barrabás. Esse nome é a forma helenizada do aramaico Ba-Aba, que significa filho do Aba. Esse era o nome de Barrabás, filho do Pai. Entenda aqui, querido. Deus abriu mão do seu próprio filho. Aquele que João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho unigênito. O seu único filho unigênito. Aprove a Deus crucificar Jesus, entregar Ele para a cruz, para salvar o filhinho do papai. Para salvar você. Deus entregou Jesus para que você tomasse o lugar de filho. Sendo que nós não éramos nada. Entenda uma coisa: Deus adotou um ladrão como filho. Deus adotou um homicida como filho. Deus entregou o próprio filho unigênito dele para que um ladrão, um assassino, um bandido fosse adotado como filho, recebesse a liberdade que um filho tem. Você recebeu uma liberdade que não te era digna, em troca de um preço muito alto, em troca de um preço de sangue. E não era qualquer sangue, o sangue do Filho de Deus, o sangue de Jesus. E aí você se torna o filho do papai. E aí Barrabás, eu, sai limpo na história, sorridente, porque não vou ser crucificado. Mas alguém tinha que pagar o preço, né? Como a gente diz aqui, nessa terra não tem nada de graça. E às vezes a gente recebe alguma coisa de graça assim. As cestas. A cesta é de graça. Mas alguém pagou o preço, querido. Alguém pagou o preço por aquela cesta. Mesmo que ela chegue de graça para você. No verso 10 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por exposição do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Você é posteridade de Deus, querido. Você é posteridade de Deus. E você vive hoje, o Senhor prolonga os teus dias, não é à toa. É com o objetivo de que você anuncie esse evangelho aqui. E aí é o prazer do Senhor na sua mão, quando Ele olha a sua igreja, lá de cima, e Ele vê a igreja de Cristo. Aquilo porque Cristo morreu, e Ele vê a igreja de Cristo. E aí Deus se alegra e diz assim: valeu a pena. Valeu a pena o sacrifício da cruz. Valeu a pena o sacrifício da cruz. E aí você diz assim: sim, eu amo
a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Diga, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Essa é a mensagem da cruz, querido. Essa é a mensagem de Deus. Essa é o que nós temos que entender. Ali na cruz estava um homem que ele não falava nada. Mas eu imagino que quando aquele ladrão chamou a sua atenção e ele olhou para aquele ladrão, apesar de o sangue escorrer pelos seus olhos, apesar de toda a ferida, toda a dor, ele olhava para aquele ladrão como ele olha para mim e para você, querido. E o olhar de Cristo expressava uma coisa só: amor. Amor, paixão. Sabe quando você vê um bebê recém-nascido, quando seu filho nasce, você que é mãe, pai, naquele primeiro momento que você pega no colo e o teu filho mal consegue abrir os olhos ainda, você olha para ele e você começa a chorar, porque você olha assim, você é tanto amor que você não consegue se conter. E a primeira coisa que vem na tua cabeça como pai e mãe, você diz assim: eu vou dar a minha vida por você. É assim que o olhar de Jesus, querido. Como se você fosse o primeiro recém-nascido, ele pega no colo, olha nos olhos e diz assim: eu vou fazer qualquer coisa por você. Eu sou capaz de tudo por ti. E ele morreu. Mas havia uma promessa de que ao terceiro dia, aquele mesmo Jesus que morreu havia de voltar, de ressuscitar. Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aqui Jesus faz outra declaração tremenda ao ladrão. Ele diz assim: o paraíso é real. O céu é real. Eu tenho o poder de ir e tenho o poder de voltar. E eu vou para o Pai. Mas um dia eu hei de voltar para buscar a minha igreja. A Ele foi dado todo o poder e toda a autoridade. Ele diz aqui: agora a gente está na cruz, mas nós havemos de ser exaltado. Exaltado. A cruz, lugar de humilhação. Paraíso, lugar de exaltação. Lucas 22, 67. Eles perguntaram: se tu és o Cristo, dize-nos.
Ele replicou: se vou-lo disser, não crereis. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Apocalipse 1:17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Querido Rei exaltado, o Rei exaltado, Jesus ressurreto, e eu tenho o poder, tenho as chaves da morte e do inferno. Da morte e do inferno. No livro de 1 Pedro diz lá que coube a Jesus descer às profundezas do inferno e arrancar de lá, arrancar das mãos do diabo a chave da morte e do inferno. A mesma chave que outrora foi dada pelo primeiro Adão, agora desce às profundezas o segundo Adão, porém glorificado pelo poder de Deus, cheio de autoridade, exaltado, ressurreto, e ele arranca das mãos do diabo a chave, a cédula, a nota que o diabo tinha contra você. Ele arranca das mãos do diabo e diz assim: ei, não é mais tua, agora é meu. Você não tem mais domínio sobre ele, porque ele agora é meu, é porção minha. Ele não é mais teu escravo, mas sim como Paulo pregava: agora eu sou escravo de Cristo Jesus. O fardo que antes nós não conseguíamos carregar, agora ele diz assim: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Filipenses 4:13. Por causa disso daqui, você hoje pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Porque antes nós não podíamos nada. Não havia ninguém por nós, querido. Só a lei. E a lei era peso. Mas aí Jesus olha e diz assim: a lei é muito peso, a gente precisa da graça. A quem enviarei? Eis-me aqui, disse Jesus. Envia-me a mim. Jesus foi lá e tomou a cédula do diabo. Outrora o seu nome estava no inferno, e você era propriedade do inferno. Mas Jesus foi lá e arranca das mãos do diabo. E diz assim: agora ele é meu. Eu imagino, querido, o inferno em festa, quando Jesus morreu. Sabe? Aquela batucada no inferno e todo mundo festejando. De repente, chega alguém lá. Tem alguém batendo aí. Ô, capiroto, vai lá ver quem é. Tá perturbando a festa aqui. E aí ele chega lá. Só um minuto. Ó, o homem está aí. O diabo diz assim: que homem? Só um minutinho. Só um minuto, que é para ter certeza. Espera aí.
Ó, você nem faz ideia de quem está aí na porta. Você não faz nem ideia de quem está aí na porta. Quem é que está aí? A potestade lá do que eu mandei? Quem é que está aí? O principado? Quem é que está aí? O filho do homem. Quem é que está aí na porta, rapaz? Ele não pode dizer o nome de Jesus, né? É muito poder. A Bíblia diz que o demônio não tem condição de confessar o nome de Cristo. Quem está aí? Fala o nome. Não posso. Quem está aí? O filho do homem, rapaz. O filho do homem está aí na porta. Diz assim, então não abre a porta, pelo amor de Deus. Mas aí Jesus vai lá e mete o pé na porta e entra fazendo festa dentro do inferno. E diz assim, todo mundo mão na parede, mão para cima. Acabou a festa aqui. Dá a chave. Dá a chave. É minha. Não é mais sua. A chave não é mais sua. A chave não é mais sua. Porque agora há uma nova porta de acesso aos céus. E essa porta sou eu. E eu sou a chave. Eu sou a chave. Me dá aqui, Satanás. E o diabo perde o seu poder. E Jesus sai dali vitorioso. E deixa o recado. Eu vou voltar. Sabe quando você sai e diz assim, I'll be back. Jesus, o exterminador de demônio, ele sai dali, os demônios tudo, acabou a festa, já retirando o lençol da parede, a ornamentação, e o diabo triste, e ele sai e diz assim, eu vou voltar. E outra coisa, quando eu voltar não vai ser assim não. Quando eu voltar, eu vou voltar montado num cavalo branco, vestido com veste de rei, exaltado nas alturas. Os anjos vão vir junto comigo, eu vou vir revestido de glória. E na minha coxa vai estar escrito ainda, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, aquele que é, que era e que há de vir. E outra coisa, Satanás, já encomendei a tua morada, o lago de fogo preparado para ti e para os teus anjos, que é o teu lugar. E não pensa que eles vão ficar não, porque quando eu vier, eu vou vir para levar a minha noiva. Eu vou vir para levar a minha igreja. A minha igreja vai comigo. Aquela que antes era tua concubina, agora eu fiz esposa por direito. Pelo meu sangue agora, quem era concubina virou minha noiva real. E é ela que eu venho buscar. E o teu lugar está preparado. Esse é o meu rei. Esse é o meu rei. Esse é o meu rei. Como diz o vídeo, antes dele não houve, ele já nasceu rei. Ele sempre foi rei. Ele não vai ser impeachmentado, ele não vai renunciar, depois dele não vai haver outro, e ele nunca vai deixar de ser rei, porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele vai ser o que é, ele é o que é, e o nome dele é Jesus. Você pode falar de Buda, você pode falar de Maomé, você pode falar de Gandhi, você pode falar quem você quiser falar, de todos os santos. Eu só tenho um rei. E o nome dele é Emanuel, Deus
conosco. Jesus, Yeshua HaMashiach. Esse é o nome do meu rei. E eu te pergunto, qual o nome do teu, querido? Qual o nome do teu rei? Yeshua. Aleluia. Aleluia. Atos 2:24. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Filipenses 2:9. Pelo que também Deus exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e para a glória de Deus Pai. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se o Alan vai conseguir me acompanhar. Vem outra música, diz assim: Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Diga, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia, aleluia. Esse é o nome dele, querido. Aleluia. Pode voltar. E aqui eu quero concluir com o último ponto, que diz assim: o rei voltará. O rei voltará. O rei voltará. Você vê a transição da história, querido. Era um menino, se tornou homem, de homem sofreu, foi crucificado, levado à morte e morte de cruz. Mas agora, no último ponto, já mudou toda a história. Diz assim, ele vai voltar, mas aí já não é mais o homem que vai voltar. Já não é mais o menino que vai voltar. Diz assim, o rei voltará. Atos 1:10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Vou traduzir estilo a mensagem para você. Da mesma maneira que você viu ele subir, ele vai voltar. Da mesma maneira como você o viu subir, da mesma maneira ele vai voltar. Ou seja, ele subiu exaltado, cheio de poder, cheio de autoridade, como o Filho de Deus. Dessa mesma maneira ele vai voltar, exaltado, engrandecido, como Filho de Deus há de ser. E a Bíblia diz que quando ele voltar, querido, a Bíblia diz que quando ele voltar, olha só, todo olho verá.
Quando ele voltar, todo olho verá. Todo olho verá. O rei há de voltar. O rei há de voltar. Dá nota, Alan. O rei voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem.